3 coisas que ninguém quer que você saiba sobre a declaração de imposto de renda. 1. Você pode fazer tudo sozinho. 2. É bem mais simples do que você imagina. 3. Você não precisa gastar nenhum real para fazer. Assim como a forma de pedir táxi ou comida delivery evoluiu, o jeito de fazer o IR também. Quero te apresentar o Velotex, a plataforma que automatiza todo o processo de cálculo de imposto sobre ganhos mensais na Bolsa de Valores e também sua declaração de IR anual completa. Faça em questão de minutos o que antes levava horas para fazer. Acesse o site velotex.com.br e use grátis agora. Gamecast! Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala, pessoal, tá começando mais um Gamecast, um lugar onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. E hoje eu vou até chamar, excepcionalmente, a partir de agora, Mário Casaca para me explicar. Cadê o Indec, o Casaca? O que tá acontecendo aí? Fala para mim. Pois é, André Moraes, eu também Parece que queria o cara saber. tá em Nova York, na NICE, na Nasdaq, tirando foto com touro. Dessa vez é público e notório que o seu companheiro está viajando enquanto estamos aqui trabalhando. Então a gente não precisa esconder isso, porque está lá no perfil dele no Instagram, né? Está lá curtindo o frio de Nova York enquanto a gente está aqui trabalhando, gravando Gamecast e chamando os convidados. Também nesse frio gostoso de São Paulo que está fazendo hoje, acho que fez um frio de 32 graus agora há pouco e tal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está aí. O perfil do Gamecast no Instagram agora está verificado e a gente está ficando chique, que 70 mil pessoas. O que é isso? O que tá acontecendo? Uma conta verificada agora no Instagram. Parece que o Instagram agora sabe da nossa existência e sabe quem somos nós. Muito bom, muito bom. Inclusive, sabe uma coisa muito obrigado. Sabe uma coisa que talvez você não saiba, André Moraes? Diga. Essa camiseta que eu estou usando aqui, mas essa eu acho que talvez essa camiseta que eu estou usando aqui, o pessoal que está nos assistindo no YouTube também pode conseguir com o link que está aqui embaixo. Você sabia disso? Ah, é? Sabia, mas é bom eu fazer de conta que não sabia para dar trela e sair a propaganda. Entendeu? Faz parte da brincadeira. Então, se eles quiserem uma camiseta como essa e um squeeze que por acaso não está aqui, mas até o final do programa eu prometo que eu vou achar e vou mostrar para vocês, eles também podem conseguir nesse link aqui embaixo, tá? É facinho. Abre uma conta na Clear, ativa, transfere R$100 e você vai receber o kit na sua casa, pessoal. Legal, muito bom. Parabéns, Casaca, valeu. Vamos lá. Deixa eu chamar a nossa convidada, Karina Pavan. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bom? Que bom, muito obrigada pelo convite. Olá, traders, olá a todos e tudo bem e por aí? Tudo jóia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta de falar bastante. Talvez a gente tenha tido... Eu não sei quantos Gamecasts, daqui a pouco o Casaca vai dizer pra gente, mas são 100 e lá vai bordoada, né? A gente já deve ter tido uns 3 ou 4 episódios falando sobre esse assunto, mais voltado à parte emocional, né? É claro que não é só isso, você até vai explicar isso muito mais, né? Mas é principalmente isso, né? É sempre um assunto que me interessa muito, né? Porque aquela história... boa parte do trade system, da estratégia, é objetiva. Agora, o controle emocional não é objetivo. Eu sempre falo isso, cada cabeça funciona de uma certa forma, o que é um problema para mim, de repente não é um problema para outro, o que é fácil para que eu consiga entender, de repente para outro não é, enfim. E por isso é sempre muito bom falar sobre esse assunto. Mas antes da gente entrar um pouco mais no assunto, eu queria entender um pouco a sua história, como é que você começou, como é que você chegou até aqui. Show de bola. Bom, foi mais ou menos assim, vou ver se eu começo pelo começo. Comecei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal e o meu foco maior eram pessoas que estavam desenvolvendo as suas carreiras. E aí não tinha alguns pingadinhos que eram os empresários que queriam aumentar os seus faturamentos. Até que um belo dia me apareceu um trader. O cara virou para mim e falou assim, seguinte, sou trader, perdi uma bolada, tenho a minha empresa, não consigo sentar na frente do computador, porque quando eu vou para o computador, eu começo a tremer, eu fico nervoso e eu não sei mais o que fazer. Aí eu virei para ele e falei assim, trader o quê? Eu falei,
que é isso? Eu não fazia ideia do que era trader, ainda não tinha me conectado com o mercado financeiro, mas eu falei, ó, é o seguinte, eu vou passar uma semaninha estudando sobre o assunto e depois eu retorno para te falar se eu consigo te ajudar. Uma semana depois eu aceitei o desafio, ele também aceitou o fato de eu não ter conhecimento da área, e foram 6 meses de trabalho, 6 meses juntos, ele foi me indicando para outros traders, e depois eu fui convidada para fazer parte de alguns treinamentos de quem era trader, e hoje em dia o meu maior público são os traders, tipo, 99% dos meus mentorados, dos meus clientes, dos meus alunos são traders. Legal. Exatamente assim, eu sei que cada um tem o seu problema e tal, mas o que mais aparece para, assim, qual é o problema mais comum, né? Por que as pessoas te procuram? O que está faltando no trade system dessas pessoas? Cara, eu acho que uma das maiores dificuldades do trader, que é pelo que eles mais me procuram, é o fato de não saber lidar com as perdas. Então, cara, eu não sei perder e por conta disso eu tive um dia de fúria. Eu tenho tanto medo de perder que eu acabo me tornando uma pessoa extremamente ansiosa e acabo saindo antes da operação com um gain bem pequenininho. Poxa, fui estopado, fiquei frustrado, tive um overtrading. Então, assim, eu acho que o que mais me procuram por conta desse fato de não saber perder, não saber lidar com stop. E é isso, assim, é o maior motivo dos meus alunos, pelo menos. Legal. Esse é um problema que a gente percebe que é rotineiro, né? Aí, quando acontece isso, o cara quer, enfim, ter a sensação de que não vai ficar tão mal assim, aí ele faz uma segunda operação, aí toma um segundo stop, e aí tem aquilo que a gente chama de um dia de fúria, você falou aí, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que não sabe o que é isso, ou até já aconteceu isso com ele, mas ele exatamente não sabe o que é isso, né? Então você pode explicar um pouco melhor o que seria isso? Claro, com certeza. O que é o dia de fúria? É quando o trader tá lá, todo patão, decidiu operar, e aí ele foi estopado. E quando ele foi estopado, ele sente uma raiva, mas uma raiva tão grande, uma decepção tão grande, uma vontade enorme de se vingar do mercado, uma vontade de recuperar aquele dinheiro perdido. E aí ele começa a brigar com o mercado, é como se ele entrasse num grande atrito. Quando a gente traz um pouquinho da neurociência, da inteligência emocional, a explicação é mais ou menos assim. O rapazinho, ele tem um sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? É quando o emocional dele fala assim, você acabou de passar por um grande risco, você está passando por um grande perigo, deixa que eu cuido da situação. E aí ele coloca o racional de escanteio, joga o emocional e você age completamente pelo seu emocional e não mais de forma racional, com foco na sua estratégia, com foco nos seus objetivos, e aí você acaba fazendo uma besteira atrás da outra. Entendi. Assim, isso eu sei que é responsável por quebrar muita gente, né? Porque não é tão difícil você ter dias positivos e nem é tão difícil você ter pelo menos 50% dos dias positivos no mercado, porque se o mercado abrir, por exemplo, você coloca uma média e está acima dela e você só compra, provavelmente, ou se está abaixo você só vende, provavelmente você vai acertar pelo menos 50% dos dias. Então, o que acontece que eu vejo muito, e deve ser esse o problema, e por isso as pessoas procuram ajuda, é o cara que consegue ganhar segunda, aí ele ganha terça, ele ganha quarta, ele ganha quinta, aí na sexta-feira que ele tem esse sequestro emocional que você falou, né, que eu adorei, ele devolve na sexta-feira tudo o que ganhou na segunda, na terça, na quarta e na quinta, às vezes o que ganhou no mês, às vezes o que ganhou no ano, e eu já vi, você provavelmente, Karina, já, se não atendeu alguém assim, já conhece histórias de pessoas assim, e às vezes você num único dia perde o que você juntou a vida inteira, tudo que está na conta da corretora vai-se embora, porque você simplesmente não consegue parar, né? E por incrível que pareça, este é um grande problema de muitos traders, né? A gente tem lá aqui na Clear, que é uma das corretoras do Grupo XP, a AIA, né, que ajuda o trader a identificar quais são os problemas, e o principal problema do trader, né, dos clientes, né, é exatamente esse de um único dia você criar um buraco na tua conta que é capaz de
ser maior do que outros tantos dias que você teve retorno positivo no mercado, né? Então, imagino que é por isso que isso acaba virando um grande problema, né? Sim, e olha que interessante. É exatamente isso o sequestro emocional, exatamente isso que você descreveu. É naquele dia a pessoa ela é sequestrada pelo seu emocional e ela não percebe que ela está fazendo uma besteira atrás da outra. Ela não tem a noção, a dimensão de todas as atitudes dela, porque ela está naquele sistema de luta ou fuga, né? Que é um sistema de ou a pessoa resolve brigar com o mercado ou a pessoa resolve fugir do mercado. E o maior problema é que o trader geralmente entra nesse sistema de lutar, de entrar numa briga absurda, tentando recuperar aquele financeiro, e aí ele começa a colocar mais dinheiro na corretora, começa a transferir mais e tudo vai pelo ralo. E é bem isso o sequestro emocional que o Daniel Goleman fala. Daniel Goleman, ele é o pai da inteligência emocional. E ele fala muito, ele cita vários exemplos no livro Inteligência Emocional, que é uma coisa tão incondicional, é tão de fato um sequestro emocional, que tem até a história de um pai que chega em casa e ele tá andando lá pela casa, bonitinho, procurando a filha dele, ele era policial, e aí, quando ele entra no quarto da filha dele, ela pula do armário dando um susto nele, dando um berro, e nessa hora o pai tira a arma e pô, acaba dando um tiro na criança. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. E tudo isso é uma reação do cérebro, não é uma intenção. É que naquele susto, naquele nervoso, a pessoa reage sem pensar, de forma emocional. Isso acontece muito, muito, muito com o trader. Muito. E acaba perdendo tudo em um dia só. E eu até ouso dizer que é bacana a gente, agora puxando um pouquinho da programação neurolinguística, né? Porque eu sou trainer em PNL. Quando a gente fala devolve tudo para o mercado, a gente está falando para o nosso cérebro o quê? Estou devolvendo algo que não me pertence. Estou devolvendo algo que não é meu. Então, sempre prestem atenção em como vocês falam, porque você não está devolvendo, você conquistou aquele dinheiro. Você está perdendo aquilo que você conquistou. Quando você fala devolve, você já coloca na sua mente que tá tudo bem, estou devolvendo. O seu cérebro ele entende com outro significado. Legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que é até mais uma curiosidade, né? A gente viveu de 2016 até junho, julho de 2021, o mercado em tendência de alta, com um breve problema, que foi quando, no carnaval de 2020, o mercado despencou rapidamente, mas 2 meses depois já tinha voltado aos mesmos patamares em que estava, ou seja, doeu, mas foi rápido, nem deu para sentir tanto, né? Enfim. E neste período, é claro que o tal do investidor de longo prazo, né, ele não tem muita chance de ter algum tipo de dor, porque tudo sobe. Né? A empresa boa sobe, a empresa meia boca sobe, a empresa ruim sobe. E como o investidor de longo prazo principalmente trabalha com compra, ele não teve tempo até junho e julho do ano passado de sentir dor, porque tudo subia. Eventualmente começava a cair, aí ele aparecia nas redes sociais e falava, é hora de encher o carrinho. Aí ele pegava lá um dinheiro da reserva de oportunidade dele, comprava mais ação e a ação subia, e aí, parecia que aquilo era alguma coisa mais fácil do que no longo prazo é. Agora, o que acontece? A gente tem uma bolsa que caiu aí de junho e julho do ano passado até agora, caiu 20 e poucos % do topo, mas com muitos ativos queridos pelo mercado varejo, caindo 60%, 70%, 80% do topo. Ou seja, esse cara que antes era investidor de longo prazo e começou a partir de 2016, ele nunca viu o mercado de fato cair. Aliás, ele nunca viu até agora o mercado cair, porque até agora o mercado não caiu nada quando a gente compara com outras quedas, com 4, 5 anos que eu já vivi com o mercado caindo, né? Devagar e doloroso e tal. Agora, assim, tudo isso para te perguntar, né? Assim, tem aparecido para mim muita gente mal posicionada no mercado e que está passando a ter alguns sentimentos que ele não conhecia. Aparece também para você, além dos traders, esses investidores que achavam que estavam prontos para o longo prazo, mas que agora percebeu que assim, não era tão simples assim? Então, para mim aparece mais traders.
O que me procura mesmo é quem faz day trade, quem faz swing trade também. Eu tenho alguns alunos, alguns clientes que fazem swing trade, mas esse é o meu maior público. Ainda não apareceu nenhum investidor que, né, poxa, cai agora, o que eu faço? Ainda não. Mas quem faz swing e quem faz day trade me procura sim. Legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que também é curiosidade, sabe? Eu aproveito, assim, eu tenho muitas dificuldades, né, com coisas que não são tão objetivas, então eu aproveito para perguntar e tirar dúvidas minhas, né? Tá certo. É mais comum esses problemas que você falou, do dia de fúria, coisa, com operadores day trade do que com operadores que usam análise gráfica, mas fazem operações mais longas, swing trade ou até posição mais longas? Eu imagino que sim, mas eu gostaria de entender. Sim. O que acontece? O trader, quem faz day trade, tende a fazer o quê? São operações que você tem que resolver tudo muito rápido. Então, você entra numa operação rápido, em menos de 1 hora, você já está saindo e está recolhendo alguma coisa do mercado ou não, dependendo de como você opera. Tem pessoas que fazem operações bem curtinhas, enfim. É uma pressão muito grande. Então, a tendência a pessoa ter uma pressão emocional maior também existe. Então, isso se repete muito, isso é muito comum. Quem faz day trade ter uma pressão muito maior e descobrir, inclusive, diversas emoções que nem sabia que sentia com tanta intensidade no mercado financeiro. Então, tem muito trader que percebe que é uma pessoa levemente ansiosa na vida e extremamente ansiosa no mercado. Por quê? Porque o mercado ele acaba potencializando essas emoções, esses sentimentos. Porém, não exclui o fato do trader que faz swing trade. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele faz swing trade que várias vezes já deu o stop dele, era para ele sair da operação e ele ficou casadinho, esperando voltar. Então, ainda assim, eles também têm uma certa pressão, mas nem se compara com day trade. Legal, é isso que eu imaginei também, o feedback, pelo menos, que eu tenho dos alunos, né? Mas também muita gente que tem os mesmos problemas que se tem no day trade. Por exemplo, chega no ponto de stop, o cara acha que o preço vai lá só pegar o que o mercado conspira contra ele, porque ele é um sardinha e o mercado é grande, é o tubarão, que vai pegar o stop dele, vai voltar e ele tira o stop. Mas em compensação, quando está ganhando, é super medroso, né? Ah, eu vou sair porque lucro bom é lucro do bolso, ou qualquer outra frase dessas que servem só para justificar o teu medo. Você está com medo, na verdade, você está com medo de dormir comprado e aquele lucro sei lá, de R$ 6 virar um prejuízo amanhã. Então, você prefere falar que lucro bom é lucro no bolso e sair com R$ 6 quando você imaginava no início da operação ganhar 600. Você está saindo de verdade porque você está com medo, né? Isso acontece Bom, enfim, mas como você falou, né? No swing trade o cara toma uma decisão por dia e no day trade ele toma 10, 15, 20, tem gente que toma até mais, né? Agora, Karina, eu estava dando uma olhada no seu Instagram, tá? Para pegar mais coisas aqui, até um pouco do que você fala, e vi lá uma postagem até um pouco mais antiga sua que fala sobre mudança de hábito, né? E aí, lendo a sua postagem, você fala sobre um livro que quando alguém me pergunta, André, qual é o melhor livro que você já leu sobre análise técnica? Aí eu falo, bom, é tal livro, do Alexander Elder e tal. E sobre mercado? Vou falar, não, o melhor livro que eu li sobre mercado não é escrito para pessoas de mercado, se chama O Poder do Hábito, porque eu acho que você mudar alguns hábitos, né, e criar alguns hábitos para o mercado, porra, te tira da parte emocional e te deixa, enfim, fica tudo mais fácil porque você criou um hábito, você só vai fazer aquilo que você se acostumou a fazer. Então, qual é a importância de você, primeiro, mudar alguns hábitos que, de certa forma, vão te atrapalhar no mercado e depois de criar hábitos de fazer alguma coisa de forma mecânica que te impede de ter esses sentimentos que, de vez em quando, a gente tem? Perfeito. Primeiro ponto, você falou que o melhor livro que você já leu nesse assunto foi O Poder do Hábito. Você já leu Hábitos Atômicos? Não, mas eu já vou anotar aqui. Leia, pelo amor de Deus. Eu sou Eu apaixonada. tô com a caneta na mão.
Eu sou apaixonada pelo livro O Poder do Hábito, é um dos melhores livros que eu li. Mas depois que eu li Hábitos Atômicos, eu fiquei pirada, porque ensina muito, muito, muito sobre hábitos, sobre a mudança de hábitos. E além disso, tem várias coisinhas de programação neurolinguística ensinando como mudar isso dentro do livro, sem falar que é PNL. Mas é muito, muito, muito bom, então eu super indico para vocês. Agora, com relação ao que você falou, o que acontece? Pensa o seguinte, como que funciona o hábito, né? Vamos pegar lá do livro O Poder do Hábito. Primeiro, você tem um gatilho. Alguma coisa acontece. Você tem um estímulo externo. Esse estímulo externo, ele faz com que você gere uma rotina. Então, você acaba fazendo algo porque aquele é o seu hábito. E este hábito te gera uma determinada recompensa, certo? Então, é mais ou menos isso. Você tem um estímulo. Aliás, pensando em questão de hábito, às vezes é interno também, tá? Eu já fui misturando com emoções. Então, tá ótimo. Você recebe um estímulo. Esse estímulo te faz girar uma conversinha, um hábito seu, e esse hábito te gera uma recompensa, certo? Quando você começa a trabalhar no mercado, você tem vários hábitos da sua vida, vários gatilhos da sua vida que você acaba trazendo para o mercado. Cá, me explica isso, né? Vamos tornar isso aí mais didático. Pensa comigo. Quando você leva um não, tem pessoas que quando escutam não, ficam irritadas. Isso ela acaba levando para o stop. Então, ela leva um stop e fica irritada. Interessante. Agora, vamos levar para um outro ponto também que é interessante. Além desses hábitos da sua vida refletirem no mercado, também existem vários hábitos que você pode incluir na sua vida de mercado que vão te ajudar a limpar esse cachê. Pensa assim, sabe quando você tá usando o computador e aí você começa a abrir várias e várias telas e você faz várias e várias coisas ao mesmo tempo e aí o computador começa a ficar lento e aí quando você reinicia o computador ele fica muito mais rápido? Pois bem, é mais ou menos isso que você faz quando você cria os hábitos para o mercado. Então, é muito importante você criar hábitos para quando você se deparar com os gatilhos do mercado, girar automaticamente aquele determinado comportamento que vai ser muito mais favorável para você. Por exemplo, um hábito que é muito importante para o trader é ler o gerenciamento de risco antes de operar. Você sabia disso? Quando o trader lê o gerenciamento dele, antes de operar o gerenciamento dele, o plano de risco, o gerenciamento de risco e o plano de trading, quando ele lê antes de operar, ele já está sinalizando para o cérebro dele quais são as futuras ações dele no mercado. E isso vai trazendo uma previsibilidade. Ah, Karina, mas o mercado é completamente imprevisível. Como assim? Se você tem um gerenciamento de risco, você cria uma estrutura previsível para quando você lidar com a imprevisibilidade do mercado. Entendeu? Então você... Exato. Eu vou até te dar um exemplo, que é uma coisa que eu falo para os meus alunos todos os dias, né? E como a gente mostra as operações que a gente faz, no caso, quando eu faço operações com o meu cliente, precisa ser em forma simulada, porque você não pode operar o que você está indicando para o seu cliente, a gente faz um trabalho que é o seguinte, a gente sempre, a coisa que eu gosto de fazer, sempre o tamanho do meu risco, ou seja, o financeiro que eu vou perder caso eu esteja errado, ele tem o mesmo tamanho sempre, de tal forma que não tem uma operação que é melhor que a outra, porque isso não é tudo igual, né? E, no final das contas, enfim. Então, como é que eu defino qual é o tamanho do meu lote? É em relação a, eu vou fazer uma operação, por exemplo, de venda, eu vou vender aqui, o meu stop está em tal lugar. Qual é o tamanho do risco? Por exemplo, é 20 centavos. Se por acaso o meu risco máximo aceitável por operação é de R$500, é um valor alto, mas só para exemplo. Eu sei que nessa operação eu só posso entrar com 2.500 papéis. Então, para onde o preço vai? Não faço a mínima ideia e quem fala que sabe mente, né? Porque ninguém sabe para onde o mercado vai, ele é imprevisível. Mas o resultado da minha operação, se vier negativo, é previsível. Eu vou perder R$500, né? Então, olha só, né? Não tem como eu ter medo disso, porque se eu tiver com medo de perder R$500, eu diminuo o tamanho do lote e vou perder 100, ou vou perder 50, enfim. Não interessa. O que interessa é que você transforma isso numa coisa previsível, né? Exatamente. E quando você vai ditando isso antes das operações, você já está preparando a sua mente para essa novidade. Por quê? Tem muito trader iniciante que não faz ideia de como funciona e das limitações, às vezes nem sabe criar um gerenciamento de risco. Mas ele criando bonitinho e narrando isso, falando para ele mesmo, ele já vai treinando a mente dele de que, pô, quando acontecer isso, eu vou fazer isso, quando acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. E uma outra questão
Peraí que eu perdi outra questão. Calma que ela já volta. Tá bom, a gente continua e depois ela volta. Daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Eu faço muito isso, eu começo a falar as coisas, daqui a pouco esqueço, aí daqui a pouco eu lembro, aí eu volto lá e tal, e aí eu falo assim, gente, será que eu tô com algum problema e tal? E eu lembro da minha avó, por parte de pai, ela era exatamente assim, e meu pai é exatamente assim, então eu tô ficando, tô usando a genética aí a meu favor, tô achando que tá tudo bem. Tem uma boa desculpa. Agora tem uma outra pergunta que sempre me fazem, né, principalmente em eventos presenciais, porque é um tipo de coisa mais delicada que às vezes no chat do YouTube o cara não me pergunta isso porque ele tem vergonha, né? E às vezes nas redes sociais também, mas mesmo assim não chega com tanta frequência para mim. Mas é muito comum em eventos presenciais as pessoas chegarem e me pedirem, pô, André, você pode falar comigo no reservado e tal. E aí, com um pouco de vergonha, o cara fala, olha, eu comecei no mercado, me dei super bem, aí eu aumentei a mão, e aí comecei a entrar numa fase ruim e tive uma sequência longa, né, de vários dias, tomando vários stops. O que eu ganhei nos últimos 3 meses, eu perdi em 2 semanas, e não sei o que fazer, não sei se meu trade system deixou de funcionar e tudo mais. E tem uma postagem bem interessante sua, que é como recomeçar após uma sequência de loss. Então, como é uma coisa que não é todo mundo que se sente à vontade de falar, de repente eu queria te perguntar, como recomeçar, né? Que conta que você tem que fazer, o que você tem que mudar, tanto no seu sistema ou na tua cabeça, para que você recomece em paz? Primeira coisa que é importante entender é o seguinte: o que acontece com o ser humaninho que entra no mercado ganhando e do nada começa a perder e aí depois ele fica totalmente devastado, que foi o caso do meu primeiro cliente trader. É o seguinte, quando o cara entra no mercado, ele não sabe qual é a dor da perda. Ele não sabe o quanto aquilo vai impactar nele, ele nem sabe que isso dói, certo? E geralmente ele tá ali numa sequência de ganhos, tá se achando o Batman, tá super eufórico, muito contente, achando que descobriu a profissão da vida, e aí ele vem e toma um grande baque. E esse baque, ele gera um grande impacto emocional dentro da sua mente. E tem 2 formas para você conseguir mudar hábitos, mudar comportamentos e tudo e por aí vai. A primeira forma é através da repetição. Então você repete um determinado comportamento por várias e várias vezes até que aquilo se torne um hábito, um novo comportamento. E a segunda forma é através de um grande impacto emocional. Então, nesse caso, o que acontece com o bonitinho? Ele está super feliz, tendo um excelente resultado, até que ele tem um grande impacto emocional negativo que faz com que ele vire uma chavinha na cabeça dele, tornando ele completamente inseguro com relação ao mercado financeiro. Então ele fica inseguro com relação a ele acha que a técnica dele não funciona mais, ele acha que nada mais vai dar certo, e aí quando ele vai operar, ele já leva todo esse viés, toda essa insegurança. E ao mesmo tempo, ele fica tentando compensar tudo isso. Não, peraí, eu vou conseguir fazer as coisas, e começa a ter uma distorção na sua mente com relação àquilo que ele está vendo e vê oportunidade onde não tem, entra atrasado, sai antes, e aí começa toda aquela bola de neve que muitos traders vivenciam. Agora, beleza, o cara teve uma grande perda. Como é que a gente faz para o bonitinho aprender a lidar com isso, com uma sequência de loss? Eu vou te passar uma coisa que não está na postagem, mas que eu faço com um mentorado meu. É o seguinte, você teve uma baita sequência de loss. Primeiro você vai identificar por que você teve tantos dias de losses, né? Vamos colocar isso no plural. Cara, o que aconteceu? Começa a analisar todas as suas operações. Analisa os seus erros, seus acertos, quais foram as suas entradas, se elas tinham base técnica. Então, você faz todo um estudo daquilo que você vivenciou nessa última semana. Esse é o primeiro ponto. Não está na postagem, mas é muito importante. Depois que você identificou os seus erros e acertos, você começa a caminhar para, beleza, agora eu quero retomar, né, as minhas operações, tudo mais. Não vai direto para a conta real. Aí essa é a minha opinião, tá? Se eu estiver errada, André, aí você fala assim, Milena, para de ser louca, não inventa uma história dessa. Mas eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. Depois que você percebeu seus erros e acertos e como que você pode melhorar, você fica ali alguns dias testando no replay, porque o replay você consegue acelerar e fazer mais rapidinho. Para quê? Para você testar a sua leitura, que aí você vai perceber mesmo se a sua parte técnica tá bacana ou se
você precisa estudar mais, você precisa se desenvolver mais com relação ao mercado. Porque também não adianta você ser uma pessoa extremamente calma, mas não ter conhecimento técnico. Você precisa saber o que você está fazendo, você precisa ter domínio disso. Então, segundo passo, você caminha para ver através do replay como está a sua leitura técnica. Aí você vai ver, beleza, fiz 3 dias, vi como é que eu tô, percebi que minha leitura fora do mercado financeiro, fora da real, é linda e bela. Qual é o próximo passo, Cá? O próximo passo é você adequar a sua leitura, que é linda e bela, no replay, se adequa a ela no simulador. Faz uns 2, 3 dias de simulador. Para aluno meu, eu passo 1 semana de cada, né? Mas isso depende muito de quanto tempo a pessoa está no mercado, enfim, varia bastante. Depois disso, ela vai para o simulador. Aí você não passa de 1 semana, valida que realmente você está acertando, o seu emocional não está te atrapalhando, ótimo. Aí você vai para a conta real. Você já vai para a conta real metrificando tudo, todos os erros, todos os acertos, o que você passou a acertar, como que foi você no mercado atual, e aí você vai para a conta real. Nesse momento, mas poxa, cara, e se eu ainda estiver inseguro, e se eu ainda estiver nervoso? Porque na real, na prática a teoria é outra, então eu sei que eu vou ficar nervoso. É aquela questão de você ir com a mão bem pequena, de você colocar no mercado só aquele capital que realmente pode ser perdido, porque se você parar para pensar, quem faz day trade está colocando o capital em altíssimo risco, não é alto risco, é altíssimo risco. Então aquele capital que você coloca no mercado é um dinheiro perdido, você já tem que entrar com esse pensamento. Pô, isso aqui é para, ainda mais quem está iniciando, esse valor aqui é até este valor que eu posso perder para eu aprender no skin the game como é estar no mercado. Então você vai trazendo toda essa confiança da parte técnica, trazendo para a real, e aí você vem e começa pequenininho, seguindo muito bem a sua estratégia, o seu gerenciamento de risco. E o que vai acontecer? O que acontece com muito trader que teve uma sequência de perdas? Quando ele volta para o mercado, ele fica hesitando muito. Ele sente muito medo de clicar, ele sente muito medo de operar. E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar todas as operações que você deixou de entrar por conta do medo. E aí você vai metrificar. Peraí, eu deixei de entrar em tal operação, mas eu teria saído no game eu teria saído bem se eu tivesse seguido ali o que eu estava enxergando. Ou não, poxa, que bom que eu não entrei, né? Porque ia ser uma porcaria. Então você vai se analisando. Eu acho que essa parte de autoconsciência, que é todo esse trabalho que a gente faz através dessas semanas, consegue mostrar para o trader como ele está situado no mercado. E a partir daí ele consegue criar as estratégias para lidar com aquela dor que ele sentiu e para conseguir buscar novos resultados. Resumindo, é isso. Legal. É exatamente o que eu falo, né? Eu acho que, bom, se tem alguma coisa que está errado, você precisa primeiro identificar o que está errado e para isso você não pode estar no game, porque senão você vai continuar perdendo dinheiro. Então vai para o simulador, identifica isso, eventualmente no replay, né? Porque o simulador é para quem tem tempo durante o pregão. O replay é para quem eventualmente não tem todos os dias o tempo do pregão e recomeça na conta real. E é claro, né? Quando você vai para a conta real, tem o envolvimento emocional de ter de novo dinheiro no jogo. Como é que você evita que esse problema seja muito grande? Começando pequeno, opera um lote de qualquer coisa, e aí você vai se acostumando com ele, você vai para 2, para 5, para 10, aí daqui a pouco você resolveu um problema e está grande de novo. É isso Muito aí. bom. E André, um outro problema que acontece muito com a pessoa que começa a tirar dinheiro do mercado é o seguinte: o cara tá há 1 mês operando super bem e ele já quer triplicar a mão dele. É óbvio que isso vai gerar um impacto emocional em você e é óbvio que você vai ter um receio, porque você vai estar perdendo 3, 4, 5 vezes mais do que você poderia perder. Então, quando o trader vai aumentar a mão, tem que ser uma coisinha assim, bem gradual, devagarzinho, sentindo o emocional e não achando que virou super-homem e agora pode botar 250 contratos numa operação. Exato. E isso é importante, essa ansiedade que muita gente tem, né? E a gente sempre costuma falar, né? Porque a gente sempre acha que a nossa geração tá tudo certo, a geração que vem depois sempre tá errada. A gente fala essas novas geração e tal, mas é tudo a mesma coisa. Mesmo o cara mais velho, que já tem 40, 45, 50 anos, ele também tem essa ansiedade, ele quer
ter no trade o mesmo salário que ele tinha, por exemplo, na profissão dele, só que ele se esquece que na profissão dele, ele se especializou e estudou aquilo 10, 15, 20 anos para ter aquele salário. E não vai ser em 3 meses que ele vai conseguir tirar do mercado ou fazer no mercado aquele mesmo salário que ele tinha em outra profissão, né? Então você tem que ter paciência e ir crescendo devagar. Mesmo você sendo um talento como estagiário, se alguém nesse dia te botasse na cadeira do CEO, provavelmente você não seria um bom CEO da empresa. Você teve que passar por um monte de coisa para que depois de 10 anos, 15 anos, você virasse o CEO com mais experiência, com mais desenvoltura, entendendo uma empresa inteira, todos os processos. É por isso que essa coisa da ansiedade acaba atrapalhando demais, né? E aí, tem uma postagem sua que fala sobre sentimentos, né? Eu sempre falo que os sentimentos envolvidos no mercado é a euforia e o medo, né? E o medo de um dia que você está vendido e amanhece subindo, ou que você está comprado e amanhece caindo, a euforia de quando você está ganhando. E é engraçado que na sua postagem você fala de alguns medos, né? De alguns sentimentos. O primeiro é o medo, o último é a euforia, mas lá no meio você fala de ansiedade, raiva, ganância, frustração, que são todos esses sentimentos que estão ligados, no meu entendimento, ao medo e à euforia, né? Mas que também eu tenho certeza que individualmente também afeta o resultado de todo mundo. Você pode falar um pouco sobre esses sentimentos? Claro, é mais ou menos assim. Todos eles, sim, têm muita ligação, tanto com o medo, como também com a euforia. A ansiedade está muito ligada ao medo e também a euforia. No fim, acaba tudo, né, ficando ligado. Uhum. Só que quando a gente começa a trabalhar a questão de inteligência emocional, a gente tem que mostrar para a pessoa quais são as possíveis emoções que ela pode sentir e qual é o impacto que isso tem dentro dela. Até porque cada pessoa sente de uma maneira diferente, ainda tem isso, né? Tem pessoas que falam, eu estou tão ansioso, e no fim é uma coisinha tão boba, e por aí vai. Então, por exemplo, falando um pouquinho do medo. Tem vários tipos de medo. Tem o medo de perder, tem pessoas que têm o medo de perder a oportunidade de entrar na operação. Então, são geralmente pessoas que seguem grupos e aí tá todo mundo entrando numa operação e o trader fala, não, como é que eu vou ficar de fora? E aí o cara tem uma FOMO ali e fala, não, preciso entrar nessa operação e tudo mais. Tem aquela pessoa que tem medo de ganhar, por incrível que pareça. Tem pessoas que lá no subconsciente tem aquele medinho de ter uma grande mudança na vida. Poxa, o que os meus amigos vão pensar de mim se eu mudar completamente? Por incrível que pareça, tem gente que tem medo até de ficar rico, para você ter uma ideia. Né? Isso é uma loucura, veja bem. Então, existem vários tipos de medo. Também tem a ansiedade. E a ansiedade, ela também tem as suas categorias ali. Tem aquela pessoa que se sente tão ansiosa que queima a largada e entra antes de uma operação. Tem aquela pessoa que se sente tão ansiosa que acaba saindo antes da operação. Tem aquela pessoa tão ansiosa que ela nem opera, que ela fala, ai meu Deus, eu não nasci para isso, e sai correndo. Tudo também está ligado ao medo, se parar para pensar. E a ganância, por exemplo, é uma emoção que está muito linkada ali, né? Se você parar para pensar com a euforia, que é quando ela acha que, poxa, agora eu estou fazendo tudo certo, agora vai, eu vou conseguir tirar mais do mercado. E a pessoa ela sempre quer fazer mais e mais e mais dinheiro no mercado com aquele intuito de ficar rico em um dia. Essa daí não tem medo de ficar rico, inclusive, para esse tipo de trader é até um grande objetivo, mas tem uma certa pressa. Só que eu acho que tem uma diferença entre a ganância e a euforia. Por exemplo, a ganância, a pessoa, ela está operando com o intuito de, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É mais ligado em estou fazendo dinheiro do que com relação a ela mesma. E a euforia está muito ligado a como ela se sente. Nossa, eu sou o cara, né? Eu vou fazer acontecer, eu vou transformar o mundo. A pessoa ela se sente tão segura com aquilo que ela está fazendo que ela tende a ficar cega, achando que rola como se fosse um viés da confirmação. Ela acha que ela está certa o tempo inteiro e ela vai indo até que ela toma um toco do mercado. Então, quais mais emoções que tem aí no post? Que esse post é mais antiguinho, eu sei. Não, ansiedade, raiva, ganância, frustração e é engraçado, assim, medo e euforia.
de todos os sentimentos que podem acontecer na cabeça do trader, o único que ainda me persegue é a frustração de nunca ficar satisfeito com o trade. Se eu compro na mínima e vendo na máxima, eu reclamo e fico frustrado porque o lote foi muito pequeno. Se eu estou ganhando num dia 5 mil e eu deixo voltar por 4.600, eu fico frustrado porque em algum momento foi 5 mil. Então é como se eu não tivesse ganho 4.600 e sim perdido R$ 400, entendeu? Então a frustração eu não sei, é engraçado que não conheço nenhum trader que não tenha um pouco de frustração. Todo trader é um pouquinho frustrado porque ele sempre poderia ter feito alguma coisa melhor e tal. Eu não sei nem se isso é ruim ou é bom e tal, mas esse frustração é o sentimento que me persegue até hoje. André, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse assunto. Claro, mestre Casaca, agora que você está com o Instagram verificado, você pode fazer até 2, vai lá. Tá bom. Queria aproveitar para fazer uma pergunta, e a pergunta cabe para os dois. Primeiro, pode ser ou você ou a Karina, para você porque é uma pessoa experiente de mercado e tal, e também para a Karina, se vocês têm algum hackzinho, que hoje a molecada chama de hack, tá? Alguma dica que vocês têm interna, alguma coisa interna de vocês para lidar com esses sentimentos, para eliminar esses sentimentos. Porque a gente já entrevistou aqui muita gente, até o pessoal da análise quant, você vai lembrar, André, que eles fazem com probabilidades matemáticas, que um dos principais intuitos da análise quant é eliminar o viés emocional ou comportamental nosso em cima das operações, né? Então, trabalhar na maior frieza possível. Eu sei que nós somos seres humanos e isso não é... A gente não vai conseguir igual uma máquina faria. Deu errado aqui, vou sair aqui, deu certo aqui, vou sair aqui. A gente não vai conseguir. Mas se vocês têm alguma dica interna, como vocês trabalham para esticar uma operação, para sair na hora certa. Eu sei que vocês deram aí uma certa profundidade no assunto, mas uma dica, coisa que vocês fazem assim, que às vezes pode parecer pequeno, mas que tem bastante resultado. Show. Karina, primeiro a convidada. Então, primeiras damas. Deixa eu pensar aqui, um hack, né? Um hackzinho, boa. Bom, deixa eu pensar, que me vieram 1001 dicas, é uma diquinha? Então deixa eu pensar na melhor diquinha aqui para passar para vocês. Bom, uma coisa que a gente faz muito é usar mesmo âncoras. Cara, como assim âncoras? Tem uma ferramenta da programação neurolinguística que você cria desde âncoras visuais, que são imagens que vão te trazer determinadas emoções, ou até mesmo auditivas, então você escuta alguma coisa que vai te gerar um determinado sentimento. Também tem âncoras sinestésicas, então eu tenho uma âncora de segurança que é apertar as duas mãos, por exemplo. Então, assim, nós temos várias âncoras que servem de atalho na nossa mente, certo? De forma resumida, essas são as âncoras. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, para conseguir lidar melhor com as emoções, é criar âncoras que mudem o seu estado emocional enquanto você está operando. Aí você fala assim, Karina do céu, lascou, porque quando eu estou operando, a day trade é tudo muito rápido, é tudo muito acelerado. O que eu posso usar para conseguir diminuir a minha ansiedade enquanto eu estou operando? Cá está uma âncora, por exemplo, sinestésica, que é você mexer com a sua fisiologia. Então, você começa a relaxar a sua musculatura e prestar atenção na sua respiração, respirando profundamente, soltando mais devagar enquanto você está operando. Você vai comunicar para o seu cérebro que está tudo bem, que você não está numa situação de estresse, de tanto estresse, que você está sob controle. E a partir daí, o seu emocional ele acaba voltando para o escanteio. Existe esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, você pode colocar imagens próximo a você. Então, você coloca ali a imagem da sua família, só que você ancora nessa imagem o sentimento de, poxa, eu vou fazer tudo que deve ser feito da forma correta para que eu atinja o resultado desejado, né? Eu vou respeitar o meu gerenciamento, então toda vez que eu olhar a foto da minha família, eu vou lembrar que eu tenho que respeitar a estrutura que eu criei para lidar com o mercado, que é o seu gerenciamento de risco e o seu plano de trading e tudo mais. Então, você sempre
que você olhar para aquela foto, você traz essa intenção de fazer o que deve ser feito, porque isso aí também é rapidinho. E outra coisa, voltando um pouquinho ao que ele falou sobre operar como um robô, né, não ter mais emoções, tem uma questão que acaba atrapalhando muitos traders, no meu ponto de vista, tá? Que é o trader achar que ele pode simplesmente operar sem emoções. E aí ele acha que isso pode acontecer e ele começa a ignorar aquilo que ele está sentindo. Ele acha que ele está sendo frio, mas na verdade ele não está percebendo o que está rolando dentro dele e o quanto isso está interferindo nas operações dele. Então, tenham muita atenção quanto a isso. Porque trabalhar a autoconsciência, entender aquilo que você sente e aprender a navegar nas suas emoções, aprender a lidar com as suas emoções, vai te ajudar muito mais do que você tentar eliminar uma emoção, porque não rola eliminar uma emoção. Não tem como. Você pode aprender a lidar com aquela emoção, mas jogá-la de escanteio não existe. Você é um ser humano. Então, acho que o foco maior deve ser em desenvolver essas competências de lidar com as emoções do que tentar jogar para o escanteio e no fim você não está nem vendo o que está acontecendo com você. Foi muito importante o que você falou, Karina, que a guerra por um bom controle emocional, você nunca vai vencer. Enquanto você for trader, você vai ter que lidar com as suas emoções. O que você vai ganhando cada vez mais são batalhas do dia a dia. Então, usando alguma coisa dos Alcoólicos Anônimos, do AA, só por hoje eu vou fazer tudo que eu me proponho a fazer, que a minha estratégia diz, para que, ganhando ou perdendo, eu faça exatamente aquilo que eu planejei. E aí, no final do dia, você venceu uma batalha, mas não significa que agora nunca mais você vai ter problema emocional. A guerra você não venceu, você vai ter que lutar até o resto da sua carreira como trader. Então, uma coisa que você falou é muito importante, isso aí vai sempre te assombrar cada vez menos com o passar do tempo. Você vai ganhando experiência, vai conhecendo melhor os riscos, vai passando por algumas situações, mas sempre vai estar presente. Então, assim, a única dica que eu daria, se é uma só, use o tempo a teu favor, né? Ou seja, isso de você ir assentando as emoções, sabendo lidar com ela, vencendo cada vez mais batalhas, vai vir com o tempo. Né? Esse tempo não é 1 mês e meio, 2 meses, é alguns anos. Né? Com o passar dos anos, você vai entendendo melhor a tua parte emocional, vai conseguindo controlar melhor os seus sentimentos, e a chance de você ter sucesso como trader aumenta bastante. Então, começa devagar, deixa o tempo trabalhar a teu favor. Começa com um contrato, com 100 ações, deixa o tempo trabalhar a teu favor, aumenta um pouco mais e vai fazendo isso até que depois de um tempo, depois de 1 ano, 2 anos, com essa cabeça mais assentada, com mais acertos do que erros, você já vai estar trabalhando com a quantidade de capital que vai te dar a possibilidade de tirar do mercado, de fazer do mercado um bom dinheiro. Então, use o tempo a teu favor. Era isso, Casaca? Era isso aí, mestre André Moraes. É isso aí. E para puxar um gancho nesse assunto, para o pessoal que opera na Clear, você já falou, mas é bom reforçar, que a Aya, que é a nossa assistente de inteligência artificial, cumpre em partes esse papel de ajudar as pessoas nesses comportamentos repetitivos que elas têm. E a Aya vai identificando esses vieses e vai mitigando os erros mais comuns ou mais crassos que elas vão cometendo nas operações. Olha que interessante. Muito legal. Agora, Karina, mais um tópico que eu queria falar contigo, que para mim é muito importante, e eu vejo que você tem um tópico que fala sobre isso, né? É sobre rotina. E a rotina do trader, ela necessariamente é uma rotina matinal, porque o mercado abre às 9 para alguns, 10 para outros, porque se você opera futuro, abre às 9, se você opera às 10, ações, né, abre às 10. Só que você tem que se preparar para o mercado, né? Então, eu tenho uma rotina que eu tenho que seguir à risca, porque o dia que eu não sigo ela à risca, eu não me sinto preparado para encarar o mercado, aí eu já entro com aquele viés de que hoje vai dar errado, porque eu não tive tempo de fazer não sei o quê. Então, eu gosto de acordar, mas eu sou maluco, gente doida, e assim, eu não sirvo como base, mas eu sei que isso é importante. Eu gosto de acordar no mesmo horário,
eu levo minha filha, eu saio da escola do mesmo horário, eu gosto de voltar para casa no mesmo horário, tomar café no mesmo horário, começar a estudar no mesmo horário, ver os dados todos, os mesmos dados sempre e tudo mais e tal, não sei o quê, para que 9 horas da manhã eu esteja preparado para o mercado. Isso é importante para mim. Agora, isso é coisa mais de engenheiro. Eu vejo que você tem uma postagem falando sobre rotina, e aí, que engloba até mais do que isso, até preparar a tua mente, preparar a tua cabeça para um dia que será, como todos são, um dia cheio de emoções. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Show de bola, show de bola. Eu faço o pré-morning call num grupo fechado, né? Antes eu fazia ele no YouTube, que é exatamente você preparar a sua mente para o mercado, e isso mostra o quanto essa rotina matinal é muito importante. Isso que você falou que você faz, ter horário para tudo, fazer tudo direitinho, te faz já acordar vencendo no seu dia. Então pense o seguinte, todos nós temos uma energia basal, que é aquela energia, nossa, eu tenho uma energia basal muito alta, eu sou muito agitada, eu sou muito elétrica, se vê, eu tô aqui falando com você, eu tô me mexendo pra caramba. Você já tem uma energia mais plena, uma energia, né, aparentemente, você é um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, um pouco mais calmo. O que acontece? Se a pessoa, pense que tem uma linha aqui, tá? Se a pessoa, quando ela acorda já com uma energia, tá bom? E não é energia quântica, não é nada, não, é energia do corpo mesmo, é o seu jeito de lidar com as coisas. Então, pense que você já acorda com uma energia. E aí, você acorda e não preparou o seu dia, não preparou nada. Aí você vai comer um pãozinho, você fala, não, vou acordar. Você acorda, primeiro que você colocou no função soneca e levantou bem depois do momento certo para sentar para operar. Então, você já acordou atrasado. O que vai acontecer com você? Sua energia vai cair. Você já vai estar perdendo, né, no seu dia. Você está perdendo pro despertador. E aí você vai comer um pãozinho. Você fala, não, vou comer um pão aqui e tomar um café. Quando você vai comer um pão e tomar um café, não tem mais o coador de café e você vai ficar pé da vida. Por quê? Porque nem o coador tá ali. Aí sua energia vai cair. Aí você foi, viu sua filha, deu um beijo nela, deu um abraço nela, sua energia dá uma subidinha. Afinal, filhota é filhota, né? Sempre traz alegria pra gente. Tem uma menina de 12 anos. E aí depois acontece outra coisa negativa, aí vai caindo a sua energia. Até que chega aquele momento que você senta para o mercado. Você sentou totalmente sem preparo, você nem sequer lavou o rosto direito, e aí você vai lá sentar para operar e faz uma leitura do mercado, meio esfregando o olho, né? Eu brinco, coçando a bunda e esfregando o olho, e vai sentar para operar, você nem viu direito o que está acontecendo no mercado, você senta para operar, toma um toco, e sua energia vai caindo cada vez mais, e você vai perdendo cada vez mais, e chega um momento que você está estressado, seu estado emocional está péssimo, está tudo dando errado e você entra naquela espiral negativa dentro do mercado, que é você tentando tirar um resultado do mercado e no fim você com a mente totalmente distorcida. Diferente daquela outra pessoa que acorda ali com aquela energia basal, aquela energia bela, plena, linda e bela. E ela acorda e fala assim, não, peraí, acorda no horário certo do despertador, já pulou da cama, já foi lavar o rosto, já acordou para a vida. Depois disso, essa pessoa vai tomar um café da manhã, tem o horário certinho, lê as suas notícias, faz algum exercício, ativa o corpo, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, aquele aluno que acorda meio que em cima do horário do mercado, é bacana ele acordar um pouquinho antes, dar uma ativada no corpo, né? Que seja 2 minutinhos de polichinelo, dar uma respirada, liga o seu cérebro. Isso daí vai fazer você chegar no seu dia vencendo. Então, você acordou, tomou café, legal, levantou na hora certa, legal, deu um beijo na sua filha, alguma coisinha deu errado, mas depois deu certo de novo. Olha, você já chega no mercado com uma energia elevada, entende? E aí, se você toma um loss, até chegar naquela sua energia baixa, de frustração, tem um caminho a ser percorrido. Por quê? Porque você já se preparou para o seu dia. Agora, Cá, o que é bom incluir na rotina matinal do trader? Coisas que também eu coloco muito para os meus alunos. Eu estou com um desafio de inteligência emocional para traders, e a gente lançou os hábitos recorrentes nessa semana, né? E quais são esses hábitos pré-mercado? O bonitinho acorda, beleza, ativa o corpo, né? Pode ser na academia, pode fazer uma caminhada, pode ser 2 minutos de polichinelo, mas ativa o corpinho bonitinho. Depois disso, ele toma o seu café da manhã, faz as suas coisas, né? Mas antes de sentar para operar, o que o trader faz? Antes, ele dá uma silenciada na mente, porque às vezes a pessoa acordou 5 horas da manhã, quando vai operar está com a mente completamente agitada, também não ajuda. Então, silencia a mente por alguns minutinhos
E depois disso, ler o gerenciamento de risco, para depois você fazer toda uma análise do mercado, como ele está, quais são as possíveis oportunidades que tem. Enfim, você já leu as notícias até esse momento? Tem pessoas que lêem notícia, tem gente que só olha o gráfico, enfim, aí depende também de pessoa para pessoa. Mas é muito importante você preparar a sua mente para o mercado. É muito importante. Para você não chegar desprevenido, para você não chegar estressado. E uma coisa que eu falo muito para o pessoal é que não operar também é operar. Então, se você não dormiu bem, se você está gripado, se você está com dor de cabeça, se você está estressado, você dormiu de calça jeans, sei lá o que aconteceu, no dia seguinte, é melhor não operar e preservar o seu capital do que ir para o mercado com a cabeça completamente alterada, estressado e fazer uma besteira atrás da outra. É isso aí, principalmente, assim, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa se preparar e uma rotina bem equilibrada ajuda a gente demais. Agora, eu percebo que, por conta de um dos sentimentos que a gente já tratou dele, que é a ansiedade, as pessoas eu geralmente começo com a minha turma às 10 da manhã, às 10h01 o cara já quer, André, pelo amor de Deus, ele não quer ganhar dinheiro, ele não está se preocupando se tem estratégia ou não na tela, ele quer fazer um trade, né? E às vezes a primeira operação vai sair às meio-dia, ou às vezes nem vai sair no dia porque o dia não está interessante, né? Aí, depois de um tempo, eu falo, olha, você queria comprar lá no início, caiu, depois você queria vender, subiu. Tá vendo como não operar foi melhor do que comprar o que vender, né? Então, eu acho isso muitíssimo importante. Karina, 1 hora de papo já. Como sempre, Uau. né? Eu uso isso para responder até algumas coisas que me chegam e tal, mas eu uso esses papos sobre hábito, rotina, emoções e tal, para tirar muitas dúvidas minhas também. Então, porra, o papo foi sensacional. Eu queria que o pessoal que gostou desse papo, quer conhecer um pouco mais do que você faz, assistir mais vídeo, pegar mais dica, fazer seu curso, como é que eles te acham? Em quais canais e quais são esses canais? Show de bola. O pessoal me acha no Instagram e também agora estou uma novata no YouTube, comecei a postar alguns vídeos por lá. Então, no meu YouTube é canal Karina Pavan, e você encontra o quadro Lá Trader, que é um quadro focado em traders com várias e várias dicas muito bacanas. E também temos o Instagram, que é Karina Pavan Oficial. Tem o oficial porque eu tentei comprar a conta da outra Karina Pavan, ela não quis, então coloquei oficial para poder deixar diferenciado dos outros nomes. Tentei pagar para a menina, eu quero essa conta. Ela não. Eu falei, então tá bom, oficial. Resolvi o problema. Então, Karina Pavan Oficial, e tem bastante conteúdo por lá. E para fazer o treinamento, eu faço parte do plano TNT do Portal do Trader, faço pré-morning call lá dentro com o pessoal e tem todos os treinamentos e tudo mais. Aproveita então e manda um abraço pro Sasaki, que eu tô com saudade dele, faz tempo que a gente não se fala. Gente boníssima, show. Legal. E aí eu quero saber, o Gamecast, agora eu sei que o Gamecast tem canais, porque inclusive o nosso Instagram está verificado, que coisa chique, hein, Casaco? Mas fala aí dos nossos canais. O Instagram, agora com o selinho azul, é @GameCastOficial. Você pode escutar todos os episódios em gamecast.com.br. As pessoas estão nos assistindo aqui também no nosso canal do YouTube, canal oficial, e nas principais plataformas de streaming. A principal é Spotify e as outras Apple Podcast, Google Podcast. Aliás, Apple Podcast é uma plataforma bem considerável, tem bastante gente escutando a gente lá, viu, André Moraes? É mesmo? Pô, que legal. Tem bastante gente. Legal. Bom, mais uma coisa que eu queria falar antes da Karina passar pelo teste aí para ver como é que anda a qualidade musical dela e tal, que é falar, Casaca, você percebeu que o Roberto Indec não fez falta, né? Foi tudo bem. Eu não sei se tivesse aqui, provavelmente ficaria até pior esse podcast, você não acha? Não estamos te ouvindo. Peraí, tirou o som de propósito? Tava no mudo. Porque, né? Vai saber. Mas assim, não me bota nessa fogueira, não, André Moraes. Me deixa fora dessa fogueira aí, cara. Não faz isso, tá bom, não. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Então deixa quieto. Depois a gente fala em off, tá? Karina, a gente sempre encerra o Gamecast com um convidado pedindo uma música. Então, o que nessa hora da sua rotina matinal, né, quando você precisa de energia positiva para ficar mais agitado, o que você gosta de ouvir aí?
Eu gosto daquela música do Rock Balboa, que ele tá correndo as escadas e descendo e subindo. Tan, 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 tan. Legal. Talvez essa seja a música mais pedida aqui. Umas 5, 6 pessoas já pediram essa música, ela é realmente empolgante, né? Ela é muito Eu me lembro, boa. o filme já é muito velho, né? Então eu me lembro de eu criança, nessa hora, né? Que me dava um negócio, eu saía correndo na rua, ficava umas 2 horas correndo até voltar para casa e tal. Muito bom. Produção, então, a gente vai encerrar com Rock Balboa. Eu não lembro alguma coisa de Tiger. Eu não me lembro o nome da música, mas a produção vai saber. É isso aí. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada, pessoal. Show de bola. Legal. Obrigada pelo papo, Karina. Muito, muito, muito bom. E, pessoal, até o próximo Gamecast. Até mais. Valeu, Casaca. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.